Vamos à palavra de Deus nesta noite. Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 4. Epístola aos Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 4. Eu vou ler aqui. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviu. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Aqui a recomendação do escritor ele fala: temamos. Capítulo 4 é continuação do capítulo 3. No capítulo 3, o escritor diz que o povo de Israel tinha a promessa de um descanso. E eles não conseguiram entrar no descanso. E o descanso almejado pelo povo de Israel era um descanso físico. Era uma terra. Então eles estavam no caminho para entrar numa terra, porque por mais de 400 anos eles passaram como escravos. E Deus tinha prometido a ele: vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Era uma terra de descanso. Eles teriam uma pátria, teriam casas, teriam quintais, teriam tudo. Promessa de Deus, porque eles eram escravos. Para eles reconhecerem a libertação que Deus os havia dado para uma terra espaçosa que mana leite e mel. Só que eles não conseguiram o intento. Qual a razão deste povo não conseguir entrar na terra prometida? Desobediência e falta de fé, incredulidade. Então eles não conseguem, durante a trajetória deles, ser libertos destas coisas. 40 anos e eles não se libertam. Eles não entram na terra. No livro de Deuteronômio, Moisés começa a questionar o povo. Fala assim: eu pedi ao Senhor que me deixasse entrar na terra, e por causa de vocês eu não estou entrando. Até que o Senhor disse a Moisés: chega, eu não quero mais ouvir isto. E ele perde a chance também, porque o grande objetivo deles era o descanso da terra. Agora, o escritor está dizendo que há uma congregação de judeus que são igreja de Cristo, e ela está começando a retornar. Aqui ele diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós já tenha falhado. Isso aqui quebra uma doutrina, irmãos, muito corrente, tá? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Na minha Bíblia ainda fala assim: pareça que algum de vós fique para trás. Fique para trás.
A história do povo de Israel, ela tem muito significado para nós hoje. Todos que saíram do Egito entraram na terra? Todos que frequentam uma igreja como salvo hoje vão entrar no céu? Então, é bem lógico, bem patente. Então, o escritor fala, temamos. O que ele está dizendo? Que nós podemos perder. Caminhar e caminhar e não chegar. Quando você vai, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Moisés fala para o povo, olha, eu te fiz andar, era o remanescente, não era o povo que saiu do Egito, aqueles 600 homens acima de 20 anos. Ele falou, eu te fiz andar 40 anos por esse deserto, para saber o que estava no teu coração, para ver se vocês me obedeceriam. Leiam aí, leia. Pode ler? Pode. E lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava em teu coração, se obedecerias ou não aos seus mandamentos. Essa já é uma nova geração. Porque a geração passada não conseguiu entrar. Então, Moisés está dizendo, olha, vocês estão aqui, provados durante 40 anos, Deus depurou o vosso coração. Eu quero trabalhar, irmãos, hoje com esse sentido. Por que muitos de nós temos a promessa do descanso? O nosso descanso não é Canaã, não é a mansão, o nosso descanso é Jesus. O que Jesus disse em Mateus 11, 29? Encontrareis descanso. Ele chama no 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Que nós temos estas promessas de Deus e muitas vezes não descansamos em Deus. Será que Deus tem que fazer um raio-x do coração? O que está no nosso coração? O povo de Israel, ele morreu no deserto sem desfrutar, porque era desobediente, era incrédulo, murmuradores. Vamos ler capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo começa a dizer sobre... Podemos ler a partir do versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-se-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Leio 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então eles cometem alguns tipos de pecado no deserto. Esta é a razão de eles não desfrutarem do descanso.
Ele diz: todos eles tiveram a mesma revelação, comeram do mesmo maná, beberam da mesma fonte, mas só 2 chegaram, o resto não chegou. Quando você começa a olhar uma multidão de quase 2 milhões de pessoas, entre crianças e mulheres, só 2 pessoas conseguem. Vocês estão notando? Leia capítulo, acho que é 11 de Números, ou 11 e 4, ou 4 e 11, não sei direito. Números. Acho que é 11 e 4. 11 e 4 é: ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar. Quem tem uma Bíblia NVI? Quem nos dará carne comer? 11:4. 11. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Veja, aqui está falando vulgo, lá é estrangeiro. Quando o povo de Israel sai do Egito, tá? Ou populacho, vem uma multidão de egípcios com eles. Irmão, nós temos que ter muito cuidado hoje com o mundo. O mundo está se fazendo amigo, é astúcia de Satanás, da igreja. E eles vão influenciar para que você não chegue ao descanso. E nós estamos vendo isso na igreja. Nós temos um que quer nos dar o descanso, e a igreja não está descansando no Senhor. Você sabe por quê? Desobediência, acomodação, distração, porque nós estamos rodeados dos estrangeiros na nossa volta. É ou não é um paralelo? A Bíblia está dizendo no capítulo 10, isto é advertência para nós. O que aconteceu lá está acontecendo aqui. Como eles perderam o descanso lá, muitas vezes, por isso que fala, temamos que vocês também possam perder. Nós temos que estar olhando para Jesus. Os estrangeiros, eles influenciam. Quando você vai para a história da igreja, qual foi a destruição da igreja nos séculos? O que aconteceu? Quando Constantino, Cláudio, ele vai para a igreja, os súditos que não tinham conversão foram também. E a igreja descamba. Eles entraram na igreja, a primeira coisa que eles fazem, o imperador faz um decreto. Opa, a igreja agora não é mais aquela perseguida que se reúne escondido nas casas. Ela é do Estado. E o que acontece com a igreja? A igreja cai. Passa um período de 1000 anos de obscurantismo. Tudo por causa da influência de um imperador que leva todo mundo não convertido. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, dos estrangeiros no nosso meio. Começam a questionar dizendo que nem tudo que a Bíblia está ou não está falando hoje. Tá? Mas não precisa disso. Nós continuamos servindo um Deus que continua santo, Ele não mudou. E exige de cada um de nós santidade. Se você não se depurar em santidade, você nunca vai atingir o propósito pelo qual você foi chamado. Nós fomos chamados para parecer com Jesus. Está lá em Romanos 8:29. Resplandecer Jesus na nossa vida. Não é de qualquer maneira que você vai representar Jesus. É uma vida piedosa diante de Deus. E aí você tem que ver o que está no seu coração. O que você traz no seu coração? Capítulo 15 de Mateus, acho que versículo 18, que Jesus diz que é do coração que procede os maus pensamentos. É do coração que sai toda a imundícia. É lá do coração. 19?
Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Isso que contamina o homem. Então o que eu preciso? Moisés disse: esses 40 anos eu estive conduzindo vocês no deserto para saber o que estava no seu coração. Se obedeceria ou temeria ao Senhor. O problema do povo de Israel foi desobediência e incredulidade. A partir do capítulo 11, capítulo 12 de Números, 12 e 13, é aquele episódio Cades Barneia, quando 12 príncipes vão verificar a cidade e volta com um relatório catastrófico. Isso foi o suficiente para contaminar toda a população. Cuidado, irmãos. Nós hoje estamos expostos à mídia. Nós hoje estamos expostos a muita influência, a muitas pregações heréticas. Se você não tem conhecimento, domínio disso aqui, você vai se complicar. Nós falamos: aprenda a ler, aprenda a pensar e medite na palavra. Capítulo 17 de Atos, versículo 11, o Lucas diz que o povo de Bereia era mais nobre do que o de Tessalônica, porque tudo que se pregava, eles conferiam a veracidade na palavra. Porque tem pessoas, irmãos, mudando aquilo, as bases fundamentais que eles aprenderam do Evangelho por causa de livros, por causa de ensinamento que eles pegam aí hoje. Então, tome cuidado. O manual do crente é isso aqui. Eu falei, não sei se foi no culto de quinta-feira ou se foi domingo na escola bíblica. Quando você abre a mente, quando você pensa na palavra, a sua mente, ela se expande. E eu estou lendo um livro evangélico, mas com fundo de ciência, e ela está confirmando estas coisas. Tem uma palavra que estão usando muitos neurologistas, dizendo de neuroplasticidade. O que é isso? Neuroplasticidade? Não é? É mudar, você conseguir moldar a mente, né? A maneira que você pensa, você ativa o cérebro que muitas vezes está parado. É neuroplasticidade. Se você ler o capítulo 5 de Hebreus, versículo 14, você nota isto. A ciência está descobrindo isso hoje. Tá? Você muda, você expande o seu cérebro. Mas o alimento sólido é para os é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é isso? Faculdade de quê? Tá? Faculdade da UFES? Não, são faculdades mentais. Tá? Por que os crentes hoje não pensam profundamente na palavra de Deus? Porque Satanás sabe que se você pensar grande, você vai ser grande. Se você pensar no que a palavra afirma que você é, você vai ser. Qual o nome do livro? Metanoia. Em função disso que o senhor acabou de falar aí, voltando ao conceito de plasticidade, em física, né, a gente viu um pouco isso por causa de arquitetura. A plasticidade é quando sai de um ponto, amplia para outro e não retorna. Não retorna. Um ponto é diferente de Tá? plasticidade. Esse é o princípio. Tá? Então, a maneira como você pensa, você expande
expande, dá neuroplasticidade no seu cérebro. E ele fica, a Bíblia está dizendo, com todas as faculdades ativadas, que você discerne e sabe o bem e o mal. Irmãos, a ciência está descobrindo isso hoje, está na Bíblia há muito tempo. Tá? Por isso que Deus disse, Provérbios, qualquer Provérbios fala? 23 e 7. Como imagina Como o provérbio 23:7 diz, como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim ele ele te é. diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. E aí você disseca a alma. O que é alma? Mente, emoções e vontade. Então, se você pensa na mente, você expande a mente e você fica ativo das coisas de Deus. Mas nós estamos vivendo, irmão, nós estamos vivendo um período onde Satanás está cercando os crentes. Você não pensa mais, você não precisa pensar. Você recebe tudo pronto. Sua mente vai só Definhando. Diga. Tem uma passagem em Colossenses 2:8, que mudou muito minha vida. Eu já era crente, mas precisava de uma base mais sólida, né? É um gatilho. Então, quando o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração Colossenses 2:8, aí eu firmei na fé realmente. Então diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo estava refutando aí os gnósticos. Tá? Eles queriam introduzir, os gnósticos diziam que a carne você podia pintar sapequeira. E não, o problema era o espírito. Você tendo o espírito, você podia fazer com a carne. E ele fala, cuidado com esses rudimentos. Tá? Porque o crente precisa ter santo perante Deus, espírito, alma e corpo. Nós somos um ser triúnico. Nós temos a nossa composição é essa, espírito, alma e corpo. Não são partes isoladas. Tudo isto aqui vai morar com o Senhor. Nosso corpo será revestido de glória, mas esse corpo, quando Jesus ressuscita, ele se apresenta aos discípulos no corpo dele. Mete a mão aqui, Tomé, e vê os furos da minha mão, mas ele estava glorificado. Ele passou pela parede. O corpo físico não passa. Tá? Então, esse corpo que nós teremos, a 1 João 3:2 diz isso. Amados, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Não é isso que está aí? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. O veremos. Você pode ver isso também em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Ele fala sobre o nosso corpo mortal que será revestido do corpo de glória. Então o corpo precisa ser santo. Que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então você precisa ter santo corpo. Não é essa filosofia aí. Tá? Isso perdura, irmãos. Isso perdura. Então, o que nós queremos? O povo do deserto, eles não tiraram do coração a murmuração, a desobediência e a incredulidade. Por isso eles não entraram. A Bíblia está afirmando que Deus é o descanso pleno do cristão. Eu não preciso
aguardar o arrebatamento ou a minha morte para descansar em Cristo. A hora que eu aceito Jesus, Ele já está querendo te dar o verdadeiro descanso. Só que a terra prometida é uma promessa que Deus deu aos filhos de Israel, mas eles teriam que conquistá-la. Eles teriam que meter a mão na arma e lá detonar com os inimigos. Capítulo 33 de Números, versículo 55, a recomendação de Moisés é: olha, quando você entrar na terra, não deixe ninguém, porque se você deixar, eles serão espinhos nas vossas ilhargas. Eles vão te perturbar o resto da vida. Essa foi a promessa. Quando você chega no livro de Josué, que é o livro da conquista, lá no capítulo 15, nos últimos versículos, lá diz que o povo não conseguiu expulsar todo mundo. E aí você vai para o livro de Juízes. Mais de 300 anos de história. O que aconteceu nesse período? A Bíblia diz que ora eles estavam libertos pelo juiz, ora debaixo da servidão. Eles erravam diante de Deus. Deus colocava uma canga no pescoço dele. Mais de 300 anos. E a Bíblia diz assim: o povo fazia o que bem lhe parecia, porque os anciãos que entraram na terra já haviam morrido. Não tinha história. E aí eles oscilaram. Vou fazer uma perguntinha aqui. Vamos ver se alguém foi curioso. Se você pegar a história dos juízes e a história da servidão que o povo passou, quantos anos foram? Não. O período do juiz foi 300 e poucos anos. Ele diz que o povo fez o que era mal, veio aquele que... Aí, aquele é o rei, que o cara mete um punhal nele e deixa lá dentro. Tá? O gordão. E aí levanta, o primeiro juiz foi o filho, o que casou com a filha de Caleb, Otoniel. Tá? Ele livra da servidão de Jabim, que era Jerusalém. Eglon. Esses dominadores, quantos anos o povo de Israel ficou debaixo da servidão desses reis? Vocês já pararam para contar? 93 anos. Só pegar e contar. Somar. Olha, ele serviu o rei tal tantos anos. Serviu o rei tal tantos anos. 93 anos. Aí você vai lá para o capítulo Salmo 92, 90 a 12, o que o Senhor diz? Salmo 90, 12? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus não conta esse período perdido. Período seu perdido, Deus não vai contar. Por isso que a Bíblia diz: ensina-nos a contar de tal maneira que alcancemos corações sábios. O tempo perdido, ocioso, Deus não conta. Eu posso provar isso na Bíblia, eu tenho que pesquisar. Tá? Então, quando você vai para a Bíblia, então, é a mesma coisa dos reis de Israel, das 10 tribos.
há 19 reis, e nenhum deles faz a vontade de Deus. Por isso que no 722, no reinado de Oséias, Deus leva todos eles cativos para si. Ali que surge a Samaria, samaritanos. Desde essa época, daquela divisão entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos é um remanescente da Síria com os pobres israelitas. Eles surgem, essa mistura surge os samaritanos. Então, o que nós vemos? Quando o povo não consegue expulsar todos os elementos intrusos, eles sofrem. Quando nós não conseguimos, irmãos, olhar para dentro de nós como uma conquista. Isso é conquista, irmãos. Igual Josué fez, pegou a espada, preparou o exército para invadir Canaã. Nós temos que fazer com o nosso coração. Vamos ler alguma coisa. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo. Não, tá bom. Eu só quero acentuar aquilo que Paulo está dizendo. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não minta e com seus feitos. Ele está enumerando algumas coisas que muitas vezes nós permitimos porque ela está no âmbito das emoções, está na alma. Só que nós não vamos lá para conquistar. E a palavra está dizendo aqui que não vem um anjo com a espada flamejante para livrar você. Ele fala, é você que tem que fazer. Isto aqui é impedimento para você ter um descanso em Deus. Tem crente que não tem descanso, é apavorado, irado, pisa no carro, o cara sobe dessa manca e fala que é crente. Vai ficar e não vai ter descanso. Vale a pena ser crente desse jeito? Se você curtir Deus, se não me engano é Salmo 37, 7. Descansa no Senhor, diz assim. Nós precisamos ter um descanso em Deus. Descansa no Senhor e espera nele. Espera nele. Não te indignes. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que executa astutos intentos. O que quer dizer? Descansa no Senhor. E nós não conseguimos, porque nós não pegamos da arma. A arma do crente é a palavra de Deus. Está lá no capítulo 6, versículo 17 de Efésios. É essa arma que a Bíblia está dizendo: ira, indignação, maledicência. É um mal que está se alastrando aqui dentro da ADCC. Nós temos que cortar. Nem que tem que cortar a língua de gente. Irmãos, é um mal terrível. 6 e 17? 6 e 17. Mas também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sim. A arma é a espada. Só ela, você tem que saber manusear. Espada, se você não for treinado, ela te corta. Mas você tem que cortar, então você tem que treinar. Por isso você tem que treinar na palavra. Ser habilitado na palavra para você cortar esse mal. Olhar, identificar e tirar.
Quando você vai para lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 20, ele começa a falar contenda, ciúme, essas coisas todas. Ele diz: quem tais coisas pratica não vai entrar no céu. E aí, né, pastor, está acontecendo muitos grupos aí, a gente está vendo as igrejas fazendo muito esse, né, trabalho de cura interior, porque os crentes estão na igreja e não estão procurando muita leitura de outros livros, tá aí buscando, mas mesmo assim as pessoas estão com dificuldade. Eu vou falar uma coisa, tá? Eu acho até legal. Eu não sei, eu sempre penso o seguinte: ou você se encaixa aqui e obedece. Nós criamos muita muleta para crente. Cura interior, não é aquele negócio de maldição hereditária? Quebra de maldição hereditária. Eu não vejo esses títulos na Bíblia. Se o crente se preocupar em santidade diante de Deus, ele está livre disso. É obediência. Qual o problema? O cara sabe que tem que perdoar e não perdoa. Sabe que não pode falar palavrão e fala. Sabe que não pode mentir e mente. E quer o quê? Ele quer que Satanás pode mentir nele. Isso é obra de Satanás. Não adianta você ficar lá, faz cura de coisa, bate na cabeça. Não vai falar. Você tem que obedecer a palavra. A palavra não pode fazer. Leia lá. Capítulo Efésios 5, 4 e 29, 30 e 31. A mesma não coisa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Depois? 30 a 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Veja, nós somos morada do Espírito Santo. Essas coisas são incompatíveis com a morada do Espírito em nós. Porque Ele é santo. Quando nós estamos praticando, desça o Espírito como, irmãos? Se o coração está sujo. O nosso coração, para Deus, é o santo dos santos. E quem era o santo dos santos? Lugar da presença, todo ele revestido de ouro. Quando você tem a presença, então leia, me fez lembrar, Êxodo 34, 33 e 14. Para vocês saberem o que é que te dá o descanso. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Não, 34, Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irá a minha presença contigo. A presença de Deus. Quando você tem um coração limpo, você tem ela. E você tendo ela, você descansa. Está entendendo? Irá a minha presença contigo e te darei descanso. Glória a Deus. Nós temos descanso quando temos o coração limpo. Por isso que a Bíblia recomenda. É você, irmãos. Não adianta fazer campanha. Não adianta meter a cabeça debaixo do outro. Vamos expulsar aqui. Não adianta. É você que tem que tomar a decisão. Não adianta, irmão, ora por mim. Ora por mim, não muda a vida. Não adianta. Ora por mim. Agora, se você tem a presença de Deus, você tem o descanso. Salmo 131, versículo 2. Outro leia o Salmo 116, versículo 7. De certo Certamente. fiz, Né? Certamente que me tenho portado sossegado como uma criança Sossegado. desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Tá? Ele fala assim, como uma criança desmamada, ele está com a alma sossegada, porque Deus é o descanso. Salmo 116, verso 7. Bota minha alma ao teu sossego. A teu sossego. Pois o Senhor tem se
generoso para com. Tem na presença de Deus, você vai ter descanso. Então se limpe, tira do seu coração, faz um exame na sua vida. Por isso que o crente, irmãos, tem que fazer de vez em quando. Marca isso, anote esse versículo para você fazer periodicamente. As mulheres não fazem umas faxinas de vez em quando? Limpar a casa e tal. Tem uns para. Tá? Então pega isso e pega o versículo 13, capítulo 13, versículo 5 de 2 Coríntios e leve para você parar no dia da faxina. 2 Coríntios o quê? 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. É porque a gente começa a frequentar, toca a vida e não faz uma avaliação. Vai levando o negócio para frente e os cantos ficam lá sujos. Para e dá uma examinada. O que eu tenho que melhorar para o Senhor? O que eu tenho que melhorar no meu coração? Se você não tiver o coração limpo, você não tem a presença. Se você não tiver a presença, você não tem descanso. Deus quer nos dar o descanso. Tudo é questão de fé. Se você não crê na palavra, irmão, não adianta fazer pirotecnia e ir para lá para seminário. Não adianta, é obediência. E crê na palavra. Pessoas fazem, não querem obedecer e acham que Deus vai fazer. Não vai. Vai é você. Despojai-vos. Tá? E o reconhecimento é nosso. Eu tenho que me examinar. Eu tenho que ver como está o meu coração. Se o coração está fervendo de raiva, dá uma parada. Epa, o que está acontecendo? Está para os pés do Senhor. Tira esse negócio da minha vida. Se a língua está coçando, irmão, para falar demais, fala, meu Deus, bota a trava. Salmo 141, 3. Senhor, bota a trava na minha boca. Vai orar para guardar essa maldita língua aí que incendeia os bosques aí da vida. É? Tem que se examinar, não examinar os outros. Ah, a Bíblia está falando, examine a você, não os outros. Capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Não julgueis para não ser julgado. E lá no capítulo 7 fala assim, que você, quando olha a trave no olho do outro, não, olha o cisco no olho do outro, você está deixando a trave no seu. Então você tem que se examinar. E aí você tem descanso, irmãos. A melhor coisa para o crente é o descanso da alma. Essa aflição que o mundo está vivendo. Muitos crentes, por não observarem a sua vida, porque não examinou, deixou o inimigo, deixou o adversário continuar no coração. E muitas pessoas entram na igreja e não fazem um trabalho desse. Irmãos, eu passei mais de 20 anos na igreja, sem reconhecer que eu tinha que fazer isso. Vivi azedo, muitas vezes não sabia nem a razão. Você já aconteceu isso? Você levanta durante o dia, não sabe nem porquê, está uma raiva, quem passa na sua frente, você quer detonar? Eu sei. Já acorda com raiva de você mesmo, né, pai? Não sabe nem a razão. Agora, quando você vai, entrega-se ao excelente psicólogo chamado Jesus. Ele começa a trabalhar lentamente. O trabalho do Senhor é um trabalho lento, mas é um trabalho restaurador. É verdade, Deus. Tá? Ele começa a trazer uma mudança na sua vida. O Espírito Santo está aí como um agente que nos assiste, querendo trabalhar na nossa vida, para você desfrutar do céu agora. É o descanso prometido por Deus a nós. Vai ter uma reunião, não sei se é amanhã ou segunda-feira, a pastora até me falou, sobre suicídio. Eu não vou nem perder tempo de ir lá, porque a minha cabeça não é a cabeça desse cara. Estão querendo arrumar justificação para quem está tirando vida. É incompatível com a vida de Cristo. Deus é vida.
vida eterna, é o Zoé, uma vida de excelência. Todo mundo que tem, ele pode não ter coisas, mas ele tem a maior riqueza, que é o descanso do Senhor. Glória a Deus. Glória a Então Deus. eu não entendo realmente, tem hora que minha cabeça não cabe nessas coisas que estão acontecendo no meio da pastorada aí. Porque Tá? eles são doentes. Eu não entendo. Porque andam ansiosos por coisas que vai ficar aqui e não para desfrutar da eternidade. O céu começa agora. Tá? A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Lá não tem ira, lá não tem maledicência, lá não tem desconforto. Tem alegria, paz e gozo no Espírito Santo. Então esse é o propósito. E nós temos que nos transportar para esta região. É o descanso de Deus. É uma promessa que nós temos. A igreja tem esta promessa. E isso já foi conquistado na cruz. É direito que você tem de desfrutar. Basta que você tenha fé. Está tudo ao alcance. Primeira coisa é você meter a mão na arma e derrotar os inimigos. Não adianta, irmãos. Você vai ter que derrotar. Se você quer desfrutar de Deus, tem que derrotar. E aí, o caminho é se humilhar, se derramar e o Espírito Santo pedir ajuda para ele tirar essas coisas do seu coração. Você limpando o coração, Deus enche. E com a presença de Deus enchendo o seu coração, você tem descanso, tem gozo, tem alegria no Senhor. A gente precisa saber que a salvação produz alegria. A salvação não é fardo. Encontrareis descanso para a vossa alma. A alma aflita está fora do propósito de Deus. Jesus dá descanso. Nós precisamos. Provérbios 1:33. Aí fala da obediência. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que me der ouvidos habitará seguro. Obedecer a Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho. E aflição de espírito. Tá? A aflição de espírito que está contagiando muita gente hoje. E correr atrás do vento, na minha tradução. E correr atrás do vento, exatamente. Termina assim. 6. Tá? Então você tem que ter cheio. Nós temos que obedecer a Deus. Lucas 11:28. João 14:23. Ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Tá? Felizes são aqueles que, na outra versão fala bem religiosa, felizes são aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Qual foi a parábola que Jesus fala lá no capítulo 7 de Mateus? Ele fala daqueles que ouvem a palavra e as praticam. Ele fala, isso é semelhante ao homem prudente que constrói uma casa sustentada, firmada na rocha. Vem vento, vem luta, vem tempestade, mas ele está seguro. Aqueles que não obedecem à palavra, como aquele que constrói a casa na areia. Hoje está aqui, amanhã já foi. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, que ouve e obedece. Capítulo 14, versículo 23, Jesus disse, quem ouve... Se alguém me amar, guardará minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos a ele. E faremos nele morada. Veja, quando a obediência, o resultado da obediência é você ter a morada de Deus no coração. Mas é tão difícil obedecer. Isso é um propósito que nós temos que ter. Tá?
firmar a nossa base com a palavra, não desviar dela. E outra coisa terrível foi a incredulidade. O povo não creu naquilo que Deus havia prometido. Nós olhamos aqui na palavra de Deus, muitas pessoas deixaram de receber a bênção de Deus por causa da incredulidade. João 8:24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Ou incredulidade. Capítulo 3 de João, versículo 36, também fala sobre isto. Quem não crê, de falar a ira de Deus sobre ele permanece. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira a de Deus. ira de Deus. Então, eu não posso ter um coração incrédulo. A Bíblia está dizendo que nós que temos a fé, entramos no descanso. A base nossa é a fé na promessa de Deus. Descansa nela, se firme, se fundamenta nela e obedece à palavra. E você vai ter o gozo na alma. O jovem fez a pergunta para a gente essa semana sobre os judeus, né, os ortodoxos, que eles continuam ainda na crença deles, né, judaica. Ele perguntou se eles vão ser salvos. Aí nós falamos com eles, se eles não crerem em Jesus, é isso? Eles estão debaixo da ira. A partir da vinda de Jesus, está lá em Atos 4:12. Tá? Em cima no céu, embaixo da terra, sobre a terra, embaixo da terra, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém. Quando Jesus voltar em glória, eles vão reconhecer Jesus como Messias. Mas nesse período, tá, os julgamentos dele vão ser segundo a lei. E se você for segundo a lei, leia o capítulo 6 de Hebreus, versículo 4. Eu só acho essa explicação para esse versículo duro aí. 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Eu só vejo uma coisa aí, a volta para a lei. Mas então você acha que os judeus de hoje, que não são messiânicos, vão ser julgados pela lei? E aí você vê o que diz Tiago. Se você cumpre toda a lei, tropeça no tio dela, anula toda ela. É por isso que eu vejo que é impossível. É outro sistema de salvação. Eu me lembrei agora desses servos, não judeus, servos, que servem a Deus durante todo o tempo e cometem o pecado. Ele está nessa condição aqui também. Pecado, olha bem. Eles foram iluminados. Eles foram iluminados. O pecado é a separação do homem com Deus. Pecado é a tragédia do homem. E pecado não é um conceito que nós temos. Está lá em 1 João 3 e 4. Eu preciso entender a Bíblia, definir certos princípios para você olhar o que é pecado. Você que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Não, mas tem uma outra versão. É a transgressão da lei. É transgressão. O que é? Desobediência. Tá? Então ele está falando de pecado e iniquidade. Aqui na outra versão fala que é desobediência. Qualquer ferimento à palavra de Deus é pecado. Isso que está falando de ira,
maldade, maledicência, indignação, isso é pecado. Tá? Tá lá no capítulo 5, versos 20 e 21 de Gálatas. E está dizendo que quem tais coisas comete não entra. Então é muito sério. E quando você olha a justiça de Deus, Deus não pode nunca burlar o que está escrito aqui. Se está escrito aqui, vai acontecer. É esse o problema hoje essa simplificação da palavra de Deus. Se está escrito aqui, vai acontecer. E a gente hoje, numa sociedade que relativiza tudo, a igreja não está prestando atenção. Você não tem temor à palavra. Você está entendendo que muita gente vai ficar por coisas pequenas do que está escrito aqui, que não pode fazer, e você faz? E a pessoa fala, não, mas Deus é bom. Deus é bom, te deu uma salvação que ninguém te dava. Mas você tem que andar sério diante dele. Então, essa coisa que tem que levar. Vai levar muita gente. Porque nós pensamos que pecado é quando você prostitui, adultera. Mas tem muita coisinha que nós permitimos na nossa vida. Por isso eu falei do exame. Tá? Se você se permite a ter essas coisas na igreja e nunca se preocupe em abandonar. Continua na igreja falando mal, continua na igreja com a língua grande, continua na igreja brigando. Não vai. Irmão, não vai, porque está na palavra. Irando, descendo azedando o coração, magoando os outros, ferindo. Não adianta, está na Bíblia. Não vai. Pecado é desobediência. Você desobedeceu aqui, está no salmo. Você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Não faz, tá? Comete pecado. Não é isso que a Bíblia diz? Quem tem a oportunidade de fazer o bem, não faz, comete pecado. Tiago 14, 7, 7, 14. É porque fala, é impossível. Quer dizer, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram uma boa palavra de Deus, os poderes do mundo vigor, depois caíram. Então, aí, para você entender isso, você tem que entender o escopo do livro todo. Qual foi o propósito da Epístola dos Hebreus? Falar para os judeus da salvação. Era um grupo de pessoas que tinham aceitado Jesus. Tá? E eles ficaram firmes na fé. Veio a perseguição de Nero e eles suportaram a perseguição. Está tudo espalhado no livro. Eles foram espoliados dos bens, eles perderam os bens pela perseguição de Nero, e eles passaram ou sofreram, perderam tudo, perderam casa, perderam família, e eles se mantiveram fiel. Depois que passou a perseguição, eles estavam voltando para o judaísmo. Agora você lê o capítulo 5 de Gálatas, versículo 2, acho que 3 e 4. Aí você vai começar a entender esses princípios. Tá? Porque a Bíblia diz, Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí está dizendo que é impossível. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Onde que é isso? Gálatas 5, 2, 5. Não, 5, 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, esse aí. Cristo de nada vos aproveitará. Aproveitará, tá vendo? Continua. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Está vendo? É um outro processo de salvação. Tem a graça de Deus e tem a lei. Pastor, Romanos 8 também, de 1 a 3, fala sobre isso. Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não corrigido, porque o Espírito de vida te livrou do Espírito da morte. E te livrou da lei do pecado e da morte. 3. Porquanto o que era impossível a lei, visto que se achava fraco pela carne,
Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Visto que era impossível a lei, por isso que o escritor fala, é impossível, quem sai da graça e vai para a lei, Agora, tem muita gente que não entende isso. E aí em 1 João, capítulo 8 e 9, fala, no caso, do perdão dos pecados. Isso aí. Então, as pessoas têm que compreender, porque nem todo mundo, tem muito bambambam que está dizendo que é uma coisa muito grave. Eu não acho isso. Porque eu penso o seguinte, se você arrepender, Deus limpa tudo. Agora, pastor, essa obediência toda é só pelo Espírito Santo, né? Só. Por isso você tem que andar debaixo do Espírito. Não tem jeito. Se o crente quiser ter vitória, tem que andar de joelho. Esse é o grande problema. Ninguém gosta de calejar joelho. Não adianta. Nós temos algo terrível contra nós, chamado carne. Dê bobeira para a cara que ela te derruba. Dá uma dormidinha para você ver. Vamos agora para você.